Hello Polo Lovers, eu sou Diana Botaro e nós estamos aqui em mais um PoloCast, o podcast do Polo Digital. Hoje a nossa convidada é a psicóloga Fabiana Jesus. Seja bem-vinda, Fabi. Muito obrigada, Di. Antes da gente começar o papo com a Fabi, eu queria convidar vocês a quem se interessar por esse conteúdo. Esse e demais conteúdos sobre empreendedorismo, inovação e tecnologia vocês encontram não só no nosso site, que é o poloconecta.mogidascruzes.sp.gov.br, assim também como nas demais principais plataformas de áudio e de vídeo. E nós estamos também em todas as redes sociais como @polodigitalmogi. Então vamos começar o nosso papo, Fabi. Eu falei que você é psicóloga, né? Acho que eu não falei que você é mentora de carreira. E eu queria que você falasse quem é a Fabi na fila do Polo. Você se apresenta. Muito obrigada, né? Hoje recebi esse convite aqui do Polo Digital, da Diana, do Kleber, do Fábio também. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Fabiana Jesus, eu sou psicóloga, sou mentora de carreira, tenho também uma clínica e consultoria voltada para a implantação de RH e agora em janeiro eu me tornei uma Top Voice LinkedIn Carreira 2024. Então, a Fabi na fila do Polo, acredito que vai poder contribuir um pouquinho para vocês na saúde mental, na carreira e principalmente, né, na gestão de empresas, que eu sei que tem muita gente hoje querendo crescer e ter lucro dentro das empresas. Você falou sobre essa certificação, né, Top Voice Carreira, eu queria que você explicasse o que é. O Top Voice LinkedIn, eu fui convidada em 2023 para ser uma LinkedIn Creator. O que é isso? É escrever conteúdo que agregue em alguma área para as pessoas. E eu, né, faço parte do LinkedIn, trabalho com isso há mais de 25 anos, porque eu fiquei 21 anos dentro do mundo corporativo, né? Eu fui coordenadora de RH, fui também coordenadora de ambulatório médico, e aí nos últimos 9 anos eu estava dentro de uma multinacional, até, né, chegar a esse momento que a gente fala de fazer uma transição de carreira. Só que o Top Voice hoje, ele é um título, né, que é escolhido por pessoas, né, é diferente um pouquinho da inteligência artificial, que vê quem são as pessoas que se destacam no LinkedIn. E eu falo lá sobre carreira e saúde mental. Então eu sou uma defensora de que as pessoas podem ter sim uma carreira feliz e promissora mantendo a sua saúde mental. Então, esse título veio agora, dia 9 de janeiro de 2024, então assim, fresquíssimo, para que eu possa contribuir cada vez mais com as pessoas, né, para emprego, para empregabilidade, para carreira e também para os empresários no mercado. Então, você fala com os dois públicos, né, tanto o empresário quanto quem está buscando uma carreira ou buscando essa transição de carreira, assim como você fez, né? Exatamente. Hoje eu atuo como mentora de carreira para profissionais ali que estão insatisfeitos na carreira ou que não conseguem aquela promoção dentro da empresa, ou eu falo que é um dos piores cenários, chegou a demissão. E aí quando chega a demissão, muitos deles não cuidaram da empregabilidade, não cuidaram da carreira durante todo aquele, às vezes anos, né? Eu atendi já pessoas que ficou 28 anos dentro de uma empresa e aí falou assim, Fabi, e agora? Por onde eu recomeço? Então esse é um público e o outro público é a consultoria que eu tenho de implantação de RH. Por quê? O RH hoje ele está sendo visto cada vez mais como estratégico e não mais com aquela questão só do olhar de DP, como existia antigamente. Então, eu atendo empresários, né, que querem desenvolver todos os processos dentro de um RH bem estruturado, né, e eu não sou concorrente do RH, porque às vezes a pessoa está lá dentro e fala, ela vem tomar o meu lugar, e eu falo que não, né. Eu pego a expertise que eu tenho como psicóloga, utilizo isso dentro do mundo corporativo, né, desenvolvendo, dando treinamentos, palestras, implantando alguns subsistemas, e aí eu falo para a empresa, ó, agora dá para vocês caminharem. Então, toda essa gestão estratégica hoje que a gente busca para dentro do RH, ela sempre tem um foco, a gestão de pessoas. Então, é impossível hoje a gente falar para uma empresa ter lucro ou resultado se ela não cuida da gestão de pessoas dentro da empresa.
Então, hoje, cada vez mais, o RH ele é visto, sim, como estratégico, como dinâmico, como fazendo parte do negócio, e não simplesmente como um departamento. Então, hoje eu uni, né, como psicóloga clínica, então atendo muito esse sofrimento por trás, mas também como consultora, como mentora ali, ajudando os dois lados. Porque o empresário chega para mim falando assim, eu preciso contratar, mas não tem bons profissionais no mercado. E por outro, eu treino, né? Eu também sou professora, né, de MBA, de Gestão e Liderança, numa universidade. Vou dar aula esse ano lá para eles, porque a gente viu realmente essa necessidade no mercado em estar cuidando dos dois lados, porque todos eles precisam ter saúde mental. Exatamente. E aí, olhando pelo lado da empresa, né? Existe uma dificuldade na contratação. Também Muito existe grande. na demissão, e também existe uma dificuldade, que a gente já tinha conversado um pouquinho antes, em enxergar que eu posso aproveitar aquele funcionário que está insatisfeito dentro de uma outra área. Exatamente. O que acontece? Às vezes a pessoa pensa que a transição de carreira ou a insatisfação é só para mim ir embora. Eu tenho que achar outro lugar, pronto, e acabou. E muitas das vezes aquela pessoa ela não para pensar que assim, será que não tem uma outra oportunidade ou um outro setor que eu consiga ter, colocar as minhas habilidades técnicas e comportamentais lá dentro? Porque às vezes é insatisfação com o departamento, às vezes é uma insatisfação pessoal, porque aquela pessoa às vezes fez um curso, não era exatamente aquilo, mas ele tem uma habilidade às vezes tão boa ali guardada, e que às vezes ele fala, tipo, não vou falar sobre isso, que ele não fala para as pessoas dentro da empresa que ele quer também ter outras oportunidades. E também não pode esperar que a empresa enxergue isso. Muitas das vezes a questão é que a pessoa não fala. Às vezes ela fala assim, eu não sou promovido. E por que ela não é promovida? Porque muitas vezes ela nem fala que pretende chegar num cargo maior ou Não melhor. demonstra. E aí ela fica ali fazendo um mundinho dela. E eu sempre falo assim, se ela faz muito pouco, ela não vai ser destacada. Só que se ela faz um pouquinho além do que ela foi contratada, sempre as pessoas falam assim, mas aí eu não sou pago para isso. Eu falo, então, mas você não quer ser? Então, antes de assumir aquele cargo, seja. Trabalhe naquele cargo ali. Mas aí as pessoas vão abusar de mim. Eu falo, não. Você tem que saber esse limite, né? Porque daí às vezes a pessoa quer trabalhar 24 horas, porque ela quer fazer o dela e do outro, e não é isso. Ela fazer bem feito e às vezes ter uma preocupação de fazer um pouquinho a mais. E aí ela começa a se destacar assim. E aí, olhando para o lado do empregado, né? Tá. Do empregado, do funcionário, né? Do gestor, que se diz. Mais do funcionário. Tá. Quando é o funcionário que não está insatisfeito, né? Dê dicas, o que as pessoas podem fazer, que profissionais que elas podem procurar. Tá, o que acontece? A insatisfação profissional, ela não vem de imediato. Ou ela entrou naquele emprego já só pelo salário, eu preciso pagar meus boletos, pagar minhas contas. Ou ela falou assim, eu entrei lá, mas não é bem o que eu queria. Será que não é? Ou será que ela não está fazendo por onde para crescer? Porque muitas das vezes acontece isso, ela fica esperando a empresa fazer um planejamento de carreira para ela, pagar um treinamento, que a empresa tenha um plano de carreira, um plano de crescimento. Tá, a empresa vai ter. Só que quando a empresa tem esse plano, é com os objetivos e metas para a empresa e não para ele. Então essa insatisfação às vezes fala assim, nossa, tal pessoa foi promovido. Tá, se ela foi promovida e realmente foi uma promoção justa, a pessoa fala, peraí, mas o que ela fez para chegar lá? Com certeza, ela não foi promovida só porque, né, ela tem os olhos claros, é bonita, não é isso. A gente, empresas muito profissionais, a gente faz toda uma avaliação comportamental. Normalmente a gente tem, né, as avaliações de desempenho anual, semestral, porque daí assim, eu consigo dar um feedback para entender assim, olha, para você crescer e ter, sei lá, o seu bônus, a sua promoção que você espera, você também tem que trabalhar por isso. Então, quando eu vou implantar ali a avaliação de desempenho com a empresa e com os funcionários, eu falo para eles que assim, é uma comunicação muito clara. Se você não fez, não vai ter um retorno. Se eu não tem nada, eu vou colher o quê, né? Só que quando a gente faz isso no papel, é escrito e todo mundo assina.
Aham. E aí, por que as pessoas não gostam de assinar documento? Opa, eu estou dando a minha Não palavra. gosta de se comprometer. Então, só que daí precisa ter o comprometimento. Se não tem o comprometimento, não adianta chegar no final do ano e achar ruim que o amigo conseguiu a promoção e ele não. Então, cuidar da carreira, dessa insatisfação, né? Hoje eu atendo em mentoria de carreira e aí eles chegam com essa angústia. Alguns realmente falam assim, olha, lá dentro da empresa eu não tenho oportunidade, né? Eu cheguei num salário X, só que dali eu sei que a empresa não tem mais para me oferecer e eu quero me posicionar no mercado. Outros passou a vida inteira insatisfeito. E aí chegou o momento da angústia e da ansiedade, por isso que a gente está falando de janeiro branco. Ansiedade, angústia, depressão, tristeza. Por quê? Porque tudo isso não é frescura, não é manha. Só que o que ocasionou antes aquela pessoa para ela chegar naquele estado? E aí eu vou te dar um exemplo, né? Que foi uma pessoa, uma profissional que me procurou, né? Não vou falar o nome, mas o nome fictício é Ana, que ela realmente, há 2 anos atrás, me procurou. Alinhamos tudo que ela precisava tomar uma decisão. E aí ela falou para mim assim, Fabi, nesse momento eu não vou fazer. E hoje em dia eu respeito muito meus pacientes, meus clientes e falo assim, a decisão é sua. Nós temos 2 caminhos, esse ou esse, e é você quem escolhe. Então, o que acontece? Passou 2 anos e um dia, né, um belo dia, eu vejo lá no meu WhatsApp assim, oi Fabi, tudo bem? A Ana. A Ana. E eu falei, oi Ana, tudo bem, né? Eu já imaginava que poderia ser, mas eu falei, ela falou assim, então, eu estou exatamente igual, só que agora eu estou, a de 2 anos atrás, só que agora eu estou pior, porque eu estou tendo crise de ansiedade. Eu estou assim, não aguento mais, eu estou indo trabalhar chorando, voltando chorando, porque eu não quero mais estar naquele lugar. Então você vê que muitos sofrimentos podem ser evitados a partir da decisão que a gente toma. Só que daí quando ela tomou a decisão, né, ela era da área educacional, né, ela dava treinamento para educação corporativa, e aí em 2 meses que a gente fez todo o processo no mercado, ela conseguiu uma vaga com salário que dobrou, e aí ela foi pedir demissão depois de 13 anos de empresa. E aí ela falou assim, agora eu entendo. Então, para você ver que essas angústias, ansiedades, tristezas que às vezes a gente tem, são por indecisões que a gente fica ali remoendo. Pode ver, a gente não toma decisão de um dia para o outro, mas que as pessoas precisam sim tomar uma decisão. E janeiro branco, né, a gente fala muito sobre essas questões de saúde mental. Só que é quando a gente planeja, né? Como eu desejo fazer um 2024 melhor, qual é o meu objetivo, qual é a minha meta? E aí a saúde mental é o último da lista, o que deveria ser o primeiro. Porque se eu estou sofrendo, se eu estou tendo crise de ansiedade, já passei às vezes algum quadro de depressão, que não é frescura, tenho síndrome de pânico, tenho, sei lá, vários transtornos mentais, peraí. Se eu não cuidar disso, eu não vou ficar bem no restante das outras coisas. Então a gente fala de janeiro branco com um olhar que assim, não é só falar de uma questão da saúde mental. É a importância disso que acarreta para a vida, para os relacionamentos, para a família, para a saúde, vira uma bola de neve que chega uma hora que a pessoa fala assim, agora eu vou me enfiar na medicação. Só que o problema não é tomar medicação, né? Eu sempre converso com os colegas psiquiatras, porque a gente tem essa troca, né? Eu preciso dele que me ajude ali, que às vezes ele vai passar uma medicação, ao mesmo tempo aquela pessoa tem que estar em terapia, porque é o físico com o emocional. E aí às vezes a pessoa fala assim, é porque minha tia tomava tal remédio, eu também estou tomando. Eu já atendi casos assim. E aí eu falei, não, porque cada pessoa é única. Então, só que daí às vezes a pessoa fala assim, eu vou tomar um Rivotril e tá tudo bem. Será que você precisa de Rivotril? Será que de verdade o seu organismo precisa daquilo? Por quê? Porque as pessoas estão achando assim, eu tomo a hora que der, que às vezes também acontece, tá? Aí às vezes o médico receita ali todos os dias um comprimido tal horário, antes de dormir, provavelmente, né? Ela falou assim, eu tô bem. Faz 1 semana, 2 semanas que ela não toma um remédio. Mas o que acontece? O efeito rebote.
Por quê? Porque assim, não é na hora que aquilo aconteceu, eu vou tomar, não é pílula mágica. Aí a pessoa pega e fala assim, então eu tomei o remédio, não adiantou. Quando eu vou aprofundar na terapia, aí ele vai me contar de verdade o que está fazendo. E aí a medicação realmente não vai funcionar, ou às vezes vai piorar o quadro. Porque ele toma quando quer, não faz o tratamento, não faz acompanhamento. E aí piora tudo. E em relação a isso, a gente falou anteriormente também do tripé da saúde mental. Eu queria que você explicasse melhor o que é esse tripé da saúde mental. Quando a gente fala desse tripé, é o quê? A primeira coisa que você vai ter que pensar hoje é como está o seu sono. O sono hoje, ele é um dos pilares principais de... As pessoas hoje estão deixando de dormir ou dormindo muito pouco. E aí, quando elas não dormem, elas não se recuperam para estar bem no dia seguinte. Aquela história assim, dormir é coisa de quem não tem que fazer, eu tenho que dormir Trabalho pouco. enquanto os outros dormem, Essa né? frase, trabalha enquanto os outros dormem. Eu falo, não, durma enquanto todo mundo dorme. Por quê? Porque quando a gente fala esse negócio de trabalhar, parece que você tem que ficar a madrugada inteira, porque a maioria das pessoas estão dormindo, trabalhando. Só que daí chega cedo, você acha o quê? Nossa, como assim? Eu vou ser diferente? Eu vou trabalhar também. E aí a pessoa começa a querer virar. Toma medicações também para ficar acordado, vários... Como é que chama? É que o pessoal toma para ficar lá, energéticos. E fora outras drogas também que acaba, né? Vou ficar acordado. Então, o sono é o pilar número 1. Pilar número 2, que eu sei que muita gente precisa, mas poucos fazem. Atividade física. Não tem jeito. Não é querer, é fazer. Mas eu não gosto. Provavelmente aqui a gente não está falando com criança, né? Mesmo se tiver uma criança, coloque ele para fazer uma atividade física. Só que quando a gente fala com adulto, é assim, você vai fazer mesmo sem gostar. Porque você vai ter que ter uma briga com o seu cérebro de que você está brigando com ele porque ele não gosta de gastar energia. O nosso cérebro não gosta de gastar energia. Então, quando a gente vai para atividade física, depois ali de uns 10, 15 minutos, o seu cérebro está dizendo assim, por que você veio? Para que você veio? Você está fazendo eu sofrer porque é gastar energia. Depois que você faz, você fala assim, já fiz. Agora eu tô indo embora. E tem um prazer ali. Que é a dopamina, serotonina e endorfina. Que a gente consegue ativar isso através da atividade física. Você já viu alguém sair chorando da academia por tristeza? Não. Pode sair com dor. Que é aquela cara assim, meu Deus, amanhã eu não volto, mas amanhã ele tá lá de novo. Só que de tristeza mesmo, as pessoas... por que ela não sai chorando de tristeza? Porque normalmente elas nem vão. Porque elas estão passando quadro depressivo, que às vezes nem consegue sair de casa, síndrome do pânico, fobia social, quadros de ansiedade, assim, de transtorno, que é o TAG que a gente chama, transtorno de ansiedade generalizada, que é um pavor que tem de tudo aquilo que ela não consegue, não é que ela não quer, ela não consegue. E aí não adianta às vezes a família achar assim que é manha, que é frescura, ou mesmo, às vezes eu já ouvi isso, a depressão é manha, a ansiedade é frescura, não é? Então você vê que são pilares essenciais. E um outro pilar que também, né, faz parte disso é a alimentação. Por quê? Açúcar hoje, né, as pessoas consomem muito açúcar. Não é pouquinho, né? Eu dei o exemplo do cafezinho, o que acontece? Pega uma colher de café todos os dias, 3 vezes ao dia. Ela vai dar aí pelo menos uma colher de sopa grande. Só que daí você pega isso ao longo de um mês, 30 dias, e coloca dentro de um pote. Provavelmente vai dar 1 quilo de açúcar. Então quer dizer que você consumiu fora o resto da alimentação, 1 quilo de açúcar. E se você não está dormindo bem, tem problema com açúcar. Se você não está se alimentando bem, tem problema, porque daí você fica compulsivo, você quer comer demais. E aí também tem a questão, né, do sono, você não consegue dormir direito. Sono, alimentação e atividade física. Então você vê que são pilares essenciais ali para a pessoa viver bem. Só que daí não adianta, né, achar assim, a gente vai falar de janeiro branco se a própria pessoa não quer se cuidar. Que hoje ainda existe sim um preconceito
Que eu ouço muito assim, eu não tô louco para fazer terapia. Eu falo, é justamente ao contrário, é para você não ficar louco. Que você vai fazer, né? Que é para você fazer. E em que momento você acha que a pessoa tem que buscar uma ajuda? Que sintomas ou o que ela deve estar sentindo? O ideal ou o que acontece? Pode ser o que acontece, mas eu queria que você deixasse a dica para o pessoal, o ideal. Porque o que acontece? O ideal seria assim, começou a doer, vou dar um exemplo assim, sabe quando a unha da gente começa a doer por algum cantinho que tá doendo? Às vezes quem tem, né, às vezes um cantinho de unha começa a doer, ela já vai lá, vai na manicure, resolve o problema, acabou. Só que não. As pessoas deixam, às vezes, o pé quebrar, ou aquela situação chega tão extremo, vou pro ortopedista, só que no ortopedista ela vai direto. Com a saúde mental, o que ela faz? Tá doendo um pouquinho só. Vou tomar um remedinho. Ai, frescura, deixa pra lá. Ela não gosta nem de pensar nisso. De falar, então, jamais. Imagina, né? Ela vai acumulando aquilo. Então, o ideal seria no início. Peraí, tá me incomodando. Eu não estou muito não estou muito satisfeito da minha carreira. Por que eu não estou? Parar para pensar e analisar. O que está me trazendo essa insatisfação? Mas não. Ela deixa passar anos, porque normalmente é assim que acontece. Eu atendo muitas pessoas que estão há anos dentro da empresa, ou o pior, foi demitido depois de tantos anos. E aí, quando ela vem, né, para terapia, e às vezes ela vem para terapia e fica pela mentoria, porque ela entende que assim, meu Deus, deixei de cuidar de tudo isso. Precisa de uma ajuda ainda maior. Por quê? Porque a terapia, o ideal é início quando começa a doer. A gente resolve mais rápido. Só que normalmente, né, é muito comum hoje no mercado, homens buscar essa ajuda, só que ela já chega no estado mental ali intenso. Que muitas das vezes, assim, eu ainda brinco assim, se é por causa de relacionamento, casamento, se não chegou a separar, é porque tá naquele ponto que já tá para assinar o divórcio. Porque é tão profundo que fala, meu Deus, por que ele não viu isso antes? É verdade. As mulheres também vêm na questão da obesidade, da saúde. Por quê? Pode ver, em muito relacionamento, parece que assim, separou, a mulher resolve, agora eu vou dar um jeito na minha vida. Aí ela assim, ela afina 20 quilos, vai fazer cirurgia plástica, ela acha que é aquilo que vai resolver a vida dela. É que daí ela cuida do estético, mas esqueceu as questões mentais. Que daí provavelmente ainda ficou ali por trás. Então você vê que essa questão da gente falar de Janeiro Branco, né? É justamente entender tudo isso, até né, no artigo que eu escrevi, fala muito disso, porque nos próximos 10 anos vai ter um aumento de 18,4% de pessoas com maior crise de ansiedade, com quadros depressivos, com transtornos mentais, e também 5,8% da população vai ter sofrido ou passado por depressão. E hoje o governo gasta mais de 1 trilhão em medicação, em afastamento, em questão pública, para poder tentar tratar de tudo isso. Então, por isso que eu falei, né, lá no artigo também, que é um assunto urgente e muito sério para se falar. Porque cada vez mais vai ter tudo isso para a gente cuidar. Então, o Janeiro Branco, ele alerta para essas questões mentais? Exatamente, assim. Exatamente. E o que mais o Janeiro Branco contempla? Então, o Janeiro Branco, ele fala muito dessas questões mentais, e aí um link que eu faço, que é essa questão da insatisfação na carreira. Porque às vezes ela culpa a empresa, ou mesmo, às vezes os próprios gestores ali não entendem de cuidar dos funcionários dentro da empresa, e aí vem a importância, sim, de ter um RH estratégico, de entender que o RH não é mais o DP de antigamente, que ele pode sim parar, analisar e entender assim, peraí, quais estratégias que eu vou implantar dentro da empresa, sendo com palestra, com treinamento, com desenvolvimento de gestão, de liderança até da própria equipe, para que a gente possa junto ter todo esse conjunto hoje para atender as empresas, porque são funcionários, são pessoas, e para que aquelas pessoas também se cuidem, porque são famílias. Então você vê que eu falo que é uma bola de neve, não tem como desvincular um do outro. Então falando desses dois é bem, né, tem que se unir tudo isso. Mas como você acha que as empresas estão lidando com o Janeiro Branco? Então, aí vem uma questão que eles sabem de que é urgente, mas não estão dando tanta importância.
E eu te digo isso por experiência própria, tá? Eu fui procurada esse mês para dar algumas palestras, só que eu intensifico isso porque eu vivencio todos os dias. E aí, quando eu fui falar de todo o programa, de como pode, falou assim: ah, então, agora a gente não tem budget para isso. Ou seja, não é prioridade. Não é prioridade. E aí eu falei assim, mas como foi 2023 para vocês? Péssimo. Eu falei, vocês conseguiram fazer a empresa crescer, ter resultado? Não, a gente ficou no negativo. E ainda Então, e mesmo assim, quando a gente fala de investir, porque quem move as empresas são as pessoas. Se aquela empresa não está levando motivação, que não eu falo que meus treinamentos, as minhas palestras, não é o uhul, sair dando 10 pulinhos que vai ficar tudo feliz, não. Não é assim que funciona. Por quê? Porque quando eu falo de ter um motivo, que essa é a razão da empresa, o motivo, mais a ação, aí vira motivação. Qual é o motivo que a empresa tem? Qual é o motivo que os funcionários têm para fazer? Entrar em ação para chegar no resultado que é lucro, né? Que é o que as empresas esperam. As empresas esperam lucro, não é ONG, ela é uma empresa, ela vai fazer uma gestão ali para crescer e fazer as pessoas crescerem. Só que daí é quando ela fala assim, eu vou pensar, nós estamos no final de janeiro. E aí sabe quando eles vão pensar nisso? Quando chegar mais ou menos em março, que é a época que o pessoal começa a pensar na CIPAT, semana da CIPAT, porque é obrigatório falar sobre assédio moral, sobre abuso psicológico. Só que daí já passou 3 meses, né? A empresa já podia ter lucrado há 3 meses atrás, investindo nesses funcionários agora. Para quê? Para eles terem um motivo e entrarem em ação. Só que daí lá, né? Quando começa, eu dou muita palestra, muito treinamento. Até uma das palestras que eu dei aqui foi falando sobre assédio moral, né? Falando do artigo 14.457, que é a lei que saiu da obrigatoriedade da gente falar sobre o assédio moral nas empresas e o abuso psicológico. Só que daí tudo isso envolve janeiro branco. Por quê? Porque pega as outras doenças do transtorno mental. Então hoje eu vejo que as empresas precisam ter esse olhar estratégico para a gestão de pessoas. Quando eu vou implantar o subsistema dentro das empresas, né, eu sempre converso, né, às vezes eles têm RH, às vezes não, mas para quê? Para que a gente possa pensar qual é o resultado que a empresa quer. Qual vai ser a gestão de pessoas que a gente vai desenvolver junto? Seja por um cargo e salário, seja para avaliação de desempenho, pesquisa de clima. Não adianta a gente fazer uma pesquisa de clima se a empresa não está bem. A gente vai ter que parar, pensar e analisar e falar, peraí, tem alguma coisa não funcionando. Então, quando a gente fala das empresas ter esse olhar, infelizmente, hoje, eu ainda vejo que está muito lá, assim, no marketing, na publicação de janeiro branco, tá? Mas o que está sendo feito por trás? Como de verdade hoje, né? Eu sou psicóloga clínica e psicóloga organizacional, né? Eu fiz minha especialização em organizações, em empresas, para atender empresas. Como que de verdade eles estão pensando sobre isso? Porque eu vejo que muitos pensam assim, mas eu vou pagar para fazer terapia dentro da minha empresa? Eu falo, não, você vai pagar para que as pessoas tenham saúde mental para fazer sua empresa crescer. Para exercerem a função. Então, ainda é um longo caminho, porque agora existem algumas empresas pensando no plantão psicológico, que é maravilhoso, né? Eu atendo pouquíssimas empresas ainda que estão com esse olhar. Porque ela fala assim, mas ele vai fazer terapia aqui dentro? Não. Aqui a gente consegue entender quais são todos os problemas da gestão de equipe. Da gestão estratégica. Peraí, se tem uma pessoa bem, o resto vai ficar bem? Talvez não, mas se ela for acolhida, talvez sim. E as outras pessoas vão ter isso como exemplo. Nossa, se a empresa está pensando nele para poder ajudar, a hora que eu precisar eu também. E aí vem essa reciprocidade. Se não, infelizmente, não adianta a empresa querer ter lucro, ter resultado, só que se ela não investe nisso, eu falo que, eu uso uma frase que assim, as empresas devem investir no bem mais precioso dentro da empresa, que são as pessoas. Não são mais máquinas. Foi-se o tempo
que as máquinas, sim, né, era o bem mais precioso, porque tinha aquela questão assim, nossa, eu tenho uma máquina que vale X milhões. Tá, só que se hoje ela não tiver essas pessoas para poder manusear aquilo e fazer o processo acontecer, por mais que tenha a inteligência artificial, sempre vai ter um ser humano por trás alimentando a inteligência artificial. Exato. E ela não vai viver só de robô, ela vai viver de pessoas. E os negócios são fechados com pessoas. Com pessoas, verdade. Pessoas. E a gente falou bastante do lado da empresa, mas eu sei que você também trata de pessoas que estão fora do mercado de trabalho e querem ingressar no mercado de trabalho. E aí, já encaminhando para o final do nosso podcast, eu queria que você desse dicas para essas pessoas e depois você também deixasse aí as suas redes sociais, como que as pessoas encontram você. A gente entra num assunto aqui que é essa questão de mentoria de carreira. O que uma mentora de carreira pode fazer por um profissional que está buscando? Muitas das vezes a gente deixa a nossa carreira na mão das pessoas, nas mãos das empresas. Passa anos ali e fala, tá tudo bem, não tem medo da demissão, até que ela chega. E aí quando ela chega, ela fala, e agora? Por onde eu começo? Ela não fala nem recomeço, ela fala começo. E eu sempre falo para as pessoas assim, se mantenha-se empregável no mercado. Quando eu defendo o LinkedIn, até por hoje, né, ser uma LinkedIn Top Voice Carreira que fala sobre isso, é manter de verdade essa empregabilidade. Fabi, mas eu não cuidei da minha carreira, o que eu faço? É o momento de pensar. É o momento de parar e pensar, analisar assim, tá, eu não cuidei. Dá para mim voltar atrás? Não, não dá. Só que dá para mim construir o meu futuro. E aí tem uma frase que eu gosto bastante, que é do Tony Robbins, né, que ele fala, né, o seu destino é traçado a partir de uma decisão. Só que se eu não decido, né, eu atendi uma profissional essa semana que ela está há 10 meses sem emprego. Ganhava muito bem no mercado, uma média de 15 mil salário, só que faz 10 meses que ela nem de entrevista está sendo chamada. Então tem um erro. E eu sempre falo isso para as pessoas, se você não está sendo nem chamado para entrevista, tem um erro pior ainda, que é no seu currículo. Uhum. Só que por quê? Porque ele vai fazer você ser chamada. Eu não passo na entrevista, o problema é com você não está se preparando. Eu não sou chamada para as entrevistas, não estou nem sendo vista dentro do LinkedIn, o problema é seu LinkedIn. Uhum. E aí, as pessoas hoje, né, eu falo assim, vamos alinhar quem é você, o que você já fez e quais seus planos e objetivos e metas para 2024. Pensando nesse caso, olha uma conta que eu fiz que eu sei que doeu para ela, tá? Uma mentoria hoje de carreira é muito personalizado e otimizado. Mas vamos supor aí que ela gaste ali 5 mil reais, tá? Poxa, mas ela vai ter tudo. E um emprego, no máximo, 2 meses. Eu não prometo emprego. Normalmente eu falo assim para as pessoas, você vai ter uma transformação que você nunca mais pensa igual e o emprego vem de bônus. Porque realmente ela se posicionar no mercado e entender assim, peraí, eu sou tão boa, só que eu não estava conseguindo me colocar lá. E aí eu fiz uma conta com ela, eu falei assim, olha, em 10 meses que você ficou sem emprego, ganhando 15 mil reais, quanto você teria recebido? Você entende? Ela teria pelo menos, eu tô falando de salário, tá? Não tô falando de benefício, 155 mil reais. Que é um valor... Não, mas daí você olha para trás e fala, meu Deus, eu perdi 155 mil reais. Por quê? Se ela tivesse empregada, isso estaria na conta dela. Não tô falando se gastou ou não, mas estaria ali. Imagina que ela não gastou nada. Só que daí, o que as pessoas pensam? Eu vou fazer sozinho. E aí ela fica 10 meses. Qual é melhor? Ela ir lá e investir em autoconhecimento, se for estratégia, currículo, LinkedIn, me preparar. Eu falo que é igual à universidade, você se prepara antes para ter depois. Só que o que acontece? Você tem uma recompensa, que é assim, meu Deus, eu prefiro então acelerar o meu processo, me empenhar naquilo e tá recolocada em 2 meses, ou eu prefiro tentar ficar ali sozinha, patinando por 10 meses e ao invés de eu ter investido em mim 5, 10 mil reais, eu perdi 155.
Eu sei que doeu a hora que eu falei para ela. Porque as pessoas não param para pensar na importância de cuidar da carreira, mas de uma forma personalizada. No que ela deseja para o futuro, como ela vai se planejar. Assim como eu falei das empresas. A empresa está pensando assim, olha, hoje um treinamento, dependendo aí da área, 5, 10 mil reais, né? Eu já atendi empresas que tem 600 pessoas. Depende muito do que eles querem. Mas a empresa fala assim, tá, eu vou investir 5 mil reais para treinar. Só que daí você divide isso pelo número de pessoas. Às vezes, dá 10 reais por pessoa. Por colaborador. E aí ele fala assim, não, porque é muito dinheiro. Aí você fala, não, mas peraí, você está investindo 10 reais. Qual o resultado disso, né? Se aquela pessoa deixar de faltar ou se motivar, numa semana, porque às vezes acontece muito, tá? Eu tenho um funcionário desmotivado que está pegando atestado. Quanto está saindo de uma semana dele de atestado para o bolso do empresário? Muito. Muito mais Muito do que o investimento em treinamento. Exato. Eu sempre falo assim, o investimento em treinamento, ele é muito melhor e maior para a questão de resultado do que a rotatividade com absenteísmo, com rotatividade, ou mesmo com a rescisão. Eu não estou satisfeita, eu vou lá e mando embora. Eu já ouvi também. Só que daí eu falo assim, quanto você está perdendo? Porque você não está perdendo só com a rescisão. Você está perdendo em treinar uma outra pessoa, em contratar uma outra pessoa. Encontrar esse profissional. Encontrar ele no mercado. Quanto tempo o seu processo pode ficar parado? Porque às vezes isso demora 2 meses. Exato. Quanto você está perdendo com aquela linha de produção, às vezes parada sem ter um bom profissional? Então você vê de que quando a gente fala ali de janeiro branco, com a questão de carreira, envolve tudo. Não tem como deixar de alinhar um sem alinhar o outro, seja empresa ou mesmo funcionário. É os dois lados sempre. Então precisa haver uma mudança de pensamento tanto do empregador quanto do empregado. Exatamente. Então assim, eu fico muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Quem precisar de um contato, né, eu estou nas redes sociais, né, o meu LinkedIn é Fabiana Jesus, pode me entrar em contato lá. Tem o meu Instagram, @FabianaJesusPsi, no final de psicóloga. Né, vou deixar meu WhatsApp aqui também no Polo Digital. Quem precisar de contato de terapia, mentoria, implantação de RH, treinamento para sua empresa, eu estou à disposição para fazer com que realmente o resultado, né, e o lucro chegue tanto para a empresa ou para você que está buscando uma recolocação no mercado, um posicionamento, uma gestão estratégica para sua liderança, que eu falo que liderança é aquilo que a gente faz com a nossa carreira e com a nossa saúde mental. Agradeço, Di, fico muito feliz pelo convite de vocês aqui do Polo. Obrigada, a gente que agradece. Gente, obrigado quem assistiu até aqui e em breve a gente volta com mais conteúdos.